Pessoal, começando mais uma aula sobre reta. Essa é a aula de número 7, ainda com foco no SAEP. Agora a gente vai estudar a equação reduzida. Então vamos determinar a equação reduzida da reta. Então considere a seguinte reta R. Então a gente denota uma reta com letra minúscula, então essa seria a nossa reta R. E pontos a gente marca com letras maiúsculas. Então o ponto A é o ponto 0n. Então lembra de plano cartesiano, quando o x é 0, o ponto está em cima do y, né? Então n. Então mesmo aqui em cima. Então o valor aqui seria n. Aqui, por exemplo, seria um 5, aqui estaria 5. Se o n fosse 3, aqui estaria na altura 3. Então, para vocês terem uma noção mais ou menos. Esse n é um número real, é um número. A gente está colocando uma letrinha porque quer chegar na fórmula. E o ponto P, x e y, é um ponto qualquer. Então um ponto qualquer da reta. Então ele tem um x e ele tem um y. Então poderia ser aqui, ou mais para lá, mais para cá, certo? Então esse ponto P, ele é um ponto genérico, é um ponto qualquer. O n é o ponto de interseção com a reta, com o eixo y. Então a reta vai cortar o eixo y nesse ponto. Então esse ponto vai ser chamado de n. Ou ela estando nessa direção, ou assim, ou na horizontal, ela vai cortar. Só não vai cortar quando estiver na vertical. E nesse caso, a gente vai estudar depois, que é um caso particular, onde não determina o coeficiente angular. Então vejam, se a gente for usar aquela fórmula, tangente do ângulo, que é para calcular o coeficiente angular, então tangente do ângulo é igual a m. M é o coeficiente angular. Ele é y de b menos y de a, dividido por x de b menos x de a. A gente viu isso na aula anterior. Só que nesse caso, o a da gente é o 0n. E o ponto P vai fazer o papel do B. A gente colocou um P porque P normalmente é usado para denominar um ponto qualquer da reta, x e y. Tá? E B seria um ponto, vamos dizer assim, fixo, um ponto já com as coordenadas dadas. Então a gente vai substituir as coordenadas de P no lugar do B. Então se a gente for substituir, a gente vai encontrar o seguinte, ó, m, que é o coeficiente angular, vai ser igual a y do B. Nosso B aqui seria o P, ó, então o y é o y mesmo, então y, menos o y do A, então esse seria nosso x do A, e o n seria o y do A, então menos n seria o y do A, e embaixo o x do B, nosso B é o ponto P aqui, então seria o x, menos o x de A, mas o x de A é 0, então fica x menos 0. Então aqui, ó, se você fizer x menos 0, vai dar só x, né? O 0 não conta. E aqui eu multiplico meio para os extremos. Então eu posso, ó, aqui embaixo tem o número 1 que a gente não escreve. Então 1 vezes y menos n, é só repetir, y menos n. E aqui eu faço m vezes x, que dá mx. Então fica essa equação. Organizando e botando n para o outro lado, para deixar o y sozinho, eu fico com y igual a mx. O n, que era negativo, passa para o outro lado, mais. Então essa é a equação reduzida da reta. Y igual a mx mais n. Lembra que m é o coeficiente angular e n é o ponto de interseção da reta com o eixo y. Então, essa é a forma da equação reduzida da reta. Na equação reduzida da reta, a gente vai definir dois elementos. Seria o coeficiente angular, que é o m, o que acompanha o x aqui. M é o coeficiente angular. E o que fica sozinho aqui, né, o independente, mais n, que não vem acompanhado do x. Esse n ele é chamado de coeficiente linear. Tá? Então a reta y igual a mx mais n é a equação reduzida da reta, onde m é o valor do coeficiente angular, que a gente sabe como calcular, e n é o ponto de interseção com o eixo y, que é n o coeficiente linear, que a gente viu agora há pouco. O exemplo 1 é o seguinte, né, bem simples, só para a gente substituir valores. Determina a equação reduzida da reta a seguir. Então a gente tem aqui, ó, a inclinação. Então o ângulo aqui, nosso alfa, ele é 30 graus. E o ponto de interseção aqui, ó, a gente poderia chamar esse ponto de A. Ele é o ponto, quem equivale x nele? Vê, é um ponto que está em cima do y. Então quanto vale o x dele? 0. E o y, 5. Então esse é o ponto. É assim que a gente determina as coordenadas. Mas não é necessário. Por quê? Porque a gente acabou de ver que o ponto onde intersecta o eixo y, ou seja, corta o eixo y, é o n.
E o m é o coeficiente angular, ou seja, a tangente desse ângulo. Então, para responder, ó, m é igual a tangente de 30. Mas lembra na tabelinha que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E onde é que a reta corta o eixo y? No 5. Então, o n é 5. Então, é só substituir aqui. Então, a equação da reta vai ser y igual o m, que é raiz de 3 sobre 3. Vai ficar raiz de 3 sobre 3, x, mais o n, que é 5. Então, esse é um dos tipos de exemplos, né, para determinar a equação reduzida da reta, onde é dado o ângulo. Então, você calcula a tangente do ângulo para encontrar o coeficiente angular, m. E você também visualiza onde corta o eixo y, que é no 5. Então, o n seria 5. Se cortasse aqui no menos 5, então aqui não ficaria mais 5, ficaria menos 5. Se cortasse aqui no menos 6, então aqui ficaria menos 6. Certo? Então, essa é a equação reduzida dessa reta. Então, y igual a raiz de 3 terços x mais 5. É a equação reduzida dessa reta. No exemplo 2, a gente tem o seguinte. Em cada caso a seguir é dada a equação geral da reta. Determine a equação reduzida. Então, a partir da equação geral, a gente chega na reduzida. Isso é um outro tipo de exemplo. Então, como é que a gente faz isso? É só isolar o y, ou seja, deixar ele sozinho. Então, vamos lá. Deixando o y sozinho, fica y igual. Todos os números aqui, ó, e as letras vão para o outro lado. Certo? Então, vamos primeiro com o x. Aqui é x positivo. Se passa para o outro lado, fica negativo. Então, fica menos x. O 3 agora, ele é positivo. Quando passa para o outro lado, fica negativo. Então, menos 3. Então, essa é a equação reduzida da reta. Da reta x mais y mais 3 igual a 0. Sua equação reduzida é y igual menos x menos 3. Então, simples, né? Segundo exemplo. Letra B, né? 2x mais y menos 7 igual a 0. Qual é a equação reduzida? Ó, deixa o y sozinho e vai passar todos os outros para o outro lado. Então, primeiro a parte com x, ó, é 2x. Se eu passar para o outro lado, ele é positivo. Vai ficar negativo. Então, menos 2x. O 7 é negativo, ó, menos 7. Quando passa para o outro lado da igualdade, fica positivo, mais 7. Então, essa é a equação reduzida na letra B. Y igual menos 2x mais 7. Na letra C, 3x mais 2y mais 6 igual a 0. Essa é a equação geral. Para chegar na reduzida, ó, deixa primeiro essa parte com y sozinha. Então, 2y igual. Passa primeiro a parte com x. Então, vai ficar 3x negativo, porque ele era positivo. Passa para o outro lado, fica menos. E agora o 6, que é positivo, passa para o outro lado, fica menos 6. Então, aqui eu vou ter que isolar o y e esse 2 vai para baixo dividindo. Então, vai ficar ó, y igual menos 3x e esse 2 vai dividir do outro lado. Então, menos 3x sobre 2 e aqui menos 6 sobre 2. Então, dividiu todos isso aqui por 2. Às vezes dá para simplificar. Ó. Nesse caso, y igual menos 3x sobre 2 não dá. Então, você repete. Menos 3x sobre 2. Já aqui ó, dá para dividir 6 por 2 é 3. E coloco menos. Então, menos 3. Então, essa é a equação reduzida da reta. Y igual a menos 3 meio x menos 3. Então, vejam que o coeficiente angular aqui, que acompanha o x, é menos 3 sobre 2. Certo? O m, nesse caso aqui da gente, ó, é menos 3 sobre 2, que é o que acompanha o x. E o n, que é o coeficiente linear, é menos 3. Então, o coeficiente angular é menos 3 meios, ou seja, menos 3 sobre 2, e o linear menos 3. E na letra D, a gente também tem que isolar o y para achar a equação reduzida. Então, a gente tem 5x menos 3y menos 21 igual a 0. Então, deixa o menos 3y sozinho, passa todos para o outro lado. É 5x positivo. Se passa para o outro lado, fica negativo. Menos 5x. Aqui é menos 21. Passa para o outro lado, fica mais 21.
muda o sinal. E agora, veja, eu vou deixar o y sozinho. Aí, uma dica para vocês, para não ficar com esse número negativo, basta você multiplicar por menos 1, ou seja, mudar o sinal de tudinho. Porque no final não pode ficar aqui na equação reduzida negativo. Então, se eu mudar o sinal de tudinho, ó, ao multiplicar por menos 1, fica 3y igual. É menos, ficou mais. Aqui é menos, fica mais. E aqui é menos, ou aqui é mais, fica menos. Pronto. Aí agora basta você deixar o y sozinho. Y igual, vai ficar ó, 5x. Aí eu divido aqui, ó, esse 3 que está junto do y, vai para baixo dividindo. 3 menos, e aqui fica 21 e o 3. Não dá para dividir 5 por 3, nem simplificar, então você deixa assim. Agora o 21 divide por 3, então dá para simplificar. Quando isso acontece, a gente divide ou simplifica. Então 5x sobre 3, 5x sobre 3, menos, né? E agora divide. 21 por 3 é 7. Então essa é a equação reduzida da reta. Y igual a 5 terços de x menos 7. No exemplo dessa aula, a gente tem o seguinte. Determina a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, que tem coordenada 3, 4, e B, que tem coordenadas 1 e 5. Então já organizei aqui, ó, 3, 4 do A, 1, 5 do B, aqui 1, 5. Repeti x e y, e na terceira coluna tudo 1. Depois a gente repete toda a primeira coluna, que é 3, 1 e x, 3, 1 e x, e toda a segunda coluna, que é 4, 5 e y, 4, 5 e y. Então a gente fez isso nas aulas anteriores. Então se você não viu, assista os outros vídeos. Então agora, ó, as diagonais principais. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. Então primeiro a gente calcula a equação geral e depois vai para a reduzida. 4 vezes 1, 4. 4 vezes x, 4x. Positivo. Então 4x. E agora a última da diagonal principal. 1 vezes 1, 1. 1 vezes y, 1y. Basta colocar y. E agora voltando, né? Ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Positivo. Muda o sinal, que é voltando, menos 4. Lembra, quando diagonal secundária voltando, muda o sinal. Próximo, 3 vezes 1, 3. 3 vezes y, 3y. Positivo, mas como é voltando, menos 3y. E por último aqui, ó, 1 vezes 5, 5. 5 vezes x, 5x. Positivo, muda o sinal, menos 5x. Tudo isso igual a zero. E agora eu vou organizar. Aqui eu tenho 4x e aqui eu tenho menos 5x. Então você tem 4x para pagar e está devendo 5. Se você pagar com os 4, fica devendo ainda 1. Então, menos x. Agora com y. Você tem aqui 1y, está devendo 3y. Paga 1y, dos 3 que está devendo, ainda fica devendo 2. Então, menos 2y. E agora a parte que não tem nem x nem y. Tem 15 reais, está devendo 4. Então, 15 menos 4, 11. Positivo, então mais 11. Tudo isso igual a zero. Então, lembra que aqui não poderia ficar, né, negativo na frente. Então, a gente multiplica por menos 1 para facilitar. Então, vai ficar x positivo, né, o que era negativo fica positivo. Aqui também negativo fica mais 2y. E o mais 11 fica menos 11. Aí agora deixa a parte com y sozinha, né? Isso aqui é a equação geral. A gente vai para a reduzida. Então, não acaba aqui. Se fosse a equação geral, acabava aqui. Como que é a reduzida, então, você deixa aqui 2y, passa o x para o outro lado, ele é positivo, fica menos x. O 11 é negativo, passa para o outro lado, fica positivo, mais 11. E agora deixa o y sozinho. E o 2 passa dividindo. Então, menos x sobre 2 mais 11 sobre 2. Então, aqui y é menos x meio mais 11 meios. Então, essa é a equação reduzida da reta, que passa pelos pontos A e B. Lembrando que aqui o coeficiente angular é menos 1 sobre 2 e o coeficiente linear é 11 sobre 2. Por essa aula a gente fica. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal.